Deus vai mostrar que é Deus. Escreva o que eu estou te dizendo. Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Ele, quando viu aquilo, ele ficou maravilhado. Todos caíram de joelhos. Elias agora olha para o rei e fala assim: está vendo que o Senhor é Deus? Todos esses profetas têm que ser mortos. E diz a Bíblia que todos os profetas de Baal foram mortos à espada naquele dia. Quem entendeu, diga amém. Sabe o que aconteceu? O feito de Deus repercutiu. Olha para quem está ao seu lado. Escolha alguém perto de você. Escolha alguém. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: aquilo que Deus fará na tua vida vai repercutir muito na tua vida e na vida daqueles que estão ao teu redor. O negócio repercutiu. Aquilo que Deus fará nas nossas vidas vai dar o que antes. Aquilo que Deus está preparando para mim e para você vai dar o que falar. Aquilo que Deus já está preparando para esta igreja vai dar o que falar. Aquilo que o Senhor fará na tua história vai ter muita gente boca aberta dizendo: mas como isso aconteceu? O Senhor é Deus, Ele é fiel. Quantos podem aplaudir e exaltar esse Deus? Feche os olhos por um minuto, aplaude o Senhor. Feche os olhos e aplaude o Senhor e glorifica a Deus. Eram 450 profetas de Baal. Todos foram mortos. A história repercutiu. Acabe chega na casa dele. Jezabel estava lá. E Acabe, quando chega em casa, ele chega em casa com aquele semblante de derrotado. Já viu pessoa com semblante derrotado? Já viu pessoa com semblante arrasado? Perdeu alguma coisa? Quando ele chega em casa, a mulher olha para ele e fala assim: o que foi? Que cara é essa? Você tem uma coisa para te contar. Eu acho que você não vai gostar muito. Sabe os profetas? Aqueles lá, 450. Todos eles foram mortos. Como assim? Todos foram mortos. Elias orou. E o Deus de Elias mandou fogo que consumiu o altar. E agora toda a nação de Israel está dizendo que somente o Yahvé, somente o Deus da nação de Israel é o Deus verdadeiro. Como é que é? É isso aí. O povo está se convertendo. E agora quer saber mais de Baal? Ela não acredita. É isso. Ela falou assim: não. Daí nós entramos no capítulo 19. Ela falou assim: não, avise para Elias, versículo 2, mande um recado para ele, que amanhã, até essas horas, amanhã, até essa hora, daqui a 24 horas no máximo, ele estará morto, como ele mandou fazer com os meus 450 profetas. Quem entendeu? Diga amém. E o mensageiro vai lá e sai de onde ele estava e foi até Elias. Quando o mensageiro chegou para Elias e falou isso, diz a Bíblia, queridos, que Elias, ele ouve aquela palavra, e o coração dele temeu ao ouvir aquela palavra. E você fala: mas como, pastor? Ele orou e Deus mandou fogo, mandou matar os profetas. Depois falou que havia chuva, e ele viu a nuvem também da mão de um homem vindo, e Deus mandou a chuva. E como que agora ele ouve essa palavra de ameaça, ele sente medo? Tem coisas que realmente nós não entendemos. Quem concorda, diga amém. Como que pode um homem que viu tudo isso sentir medo? Como que pode alguém que experimentou tantas coisas de Deus, viu Deus mandar fogo, e como que pode essa pessoa sentir medo? Às vezes eu me pego com medo de algumas coisas. Alguém fala: mas pastor, eu sinto medo? Eu sinto medo. Todos nós sentimos medo. E às vezes eu me pego com medo de algumas coisas. Eu falo: Deus, por que eu estou preocupado com isso, Senhor? Sexta-feira eu estava indo para o evangelismo junto com o Ricardo, que está dirigindo a nossa igreja lá de Caieiras. Eu comecei a contar testemunhos para ele.
Eu comecei a contar coisas que Deus fez, a compra desse prédio, ele não sabia como tinha sido. Contei sobre a obra de Deus na vida do meu pai, que estava 28 dias em coma, e Deus ressuscitou meu pai. Eu comecei a contar para ele essas coisas. Falei que no dia que meu pai estava desenganado, o médico falou que ele ia morrer. Eu falei, Deus, pode levar, mas eu quero batizar o meu pai, eu quero antes batizar ele. E eu batizei o meu pai para a glória de Deus. Eu comecei a contar para ele todas essas imensas experiências com Deus. E eu falando com ele, em alguns momentos vinha alguns flashes na minha mente, de problemas que nós enfrentamos hoje. E às vezes eu me pego falando, Deus, mas por que, Senhor? Mas onde está a minha bênção? Onde está a minha resposta? Onde está o teu sinal? E daqui a pouco eu começo a lembrar daquilo que Deus fez. E eu digo, eu não preciso temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Diga para quem está ao seu lado, o Senhor está contigo. Diga para essa pessoa, não temas. Mas o interessante é que essas experiências, escute isso, as experiências que nós tivemos no passado, elas nos servem até o momento. Aquilo que você experimentou no passado, ele te serve por alguns instantes. Mas tem coisas que nós passamos e que realmente nós sentimos medo, nós achamos que Deus não está mais conosco, nós achamos que Deus, Ele nos abandonou. Elias, quando ouviu essa palavra, ele começou a sentir medo, ele começou a pensar, meu Deus, eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer, ela está me ameaçando, ela está dizendo isso a meu respeito, Senhor, eu vou morrer, eu vou embora, eu vou fugir, eu prefiro sumir do mundo. E tem momentos que as experiências do passado, elas já não servem mais. E nós precisamos de experiências novas, e nós precisamos de respostas novas, e nós precisamos de provisões novas. Eu quero nessa noite dizer para você que o Senhor, Ele vai trazer algo novo na tua vida. Tem uma experiência nova de Deus sendo preparada por Ele, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! E aquela palavra que ele ouve, aquela palavra trouxe abatimento para ele. Abatimento e trouxe medo. Quem entendeu, diga amém. As palavras, elas têm essa capacidade. Ele se abateu, ele falou, meu Deus, e agora, Senhor? E olha como ele reagiu. Vamos ver? Eu acho interessante demais isso. 3. O que vendo ele, olha o que ele fez. Ele se levantou para escapar com vida. Se foi a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Sabe o que aconteceu com Elias? Olha para mim. Sabe o que aconteceu com ele? Ele entrou em crise. Ele entrou em crise. Deu um nó na cabeça dele. Por isso que quando eu entro nas minhas crises, é difícil o pastor falar isso, né? Que ele entra em crise. Geralmente a gente quer mostrar uma imagem super-homem, né? Só que quando nós entramos em crise, é nesses momentos que Deus ele se revela para nós. Por isso que se você entrou em alguma crise aí, se você está hoje em alguma crise na tua vida, não sinta vergonha, não sinta medo. É nessa crise que Deus ele vai se mostrar na tua vida. Posso ouvir glória a Deus por isso? Ele entrou em crise e falou, não, as coisas não estão indo bem. E a única atitude que ele teve foi deixar o rapaz que acompanhava ele. Você fica aqui, e ele foge. E ele foge, olha o que diz o texto, versículo 4. Ele foi para o deserto a caminho de um dia. Olha o que veio na cabeça dele. Foge para o deserto. Mas o deserto é um lugar apropriado para si. Deserto durante o dia 50 graus. À noite, temperatura desce abaixo de 0. Como que eu vou para o deserto? Ninguém fugiria para o deserto. Mas ele foi para o deserto. E ele foi sozinho. Quem tem? Deserto é lugar onde nós andamos sozinhos. Diga para quem está no teu lado, deserto, nós vamos sozinhos. Ele foi sozinho para o deserto, queridos. E quando ele chega no deserto, estava ali em crise, sozinho,
sentindo solidão, ele estava ali em desespero, ele estava ali com medo. E olha a oração que ele fez, preste atenção na oração de Elias. Versículo 4: ele se foi ao deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro, era um arbusto do deserto, às vezes tinha quase 3 metros de altura. Ele vai debaixo desse arbusto, olha o que ele diz aqui, em seu ânimo ele pede a morte. Olha a oração que ele fez: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quem entendeu, diga amém. Isso é oração que se faça. Isso é oração que o homem de Deus faz. O cara que tinha orado, Deus tinha mandado fogo há 1 hora, que viu Deus mandar chuva depois. Como que ele vai orar isso? Deus, me leva, prefiro morrer, Senhor. Eu quero desistir de tudo. A luta dele chegou ao ponto dele desejar a morte. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas. Incrível, eu tenho ouvido isso de algumas pessoas. Eu tenho ouvido algumas pessoas me dizendo isso: pastor, eu quero desistir. Às vezes a pessoa não tem nem coragem de reconhecer, mas lá no coração dela o desejo é largar tudo, é fugir, é abandonar coisas que ela batalhou tanto para ter, como família. Às vezes a pessoa quer sumir, quer largar sonhos, quer largar projetos, ministérios, e quer desaparecer no mundo. A atitude que Elias teve não é uma atitude que me surpreende. A atitude que ele teve não me deixa assustado, porque eu também sou homem de Deus. E também nas minhas crises eu penso: Deus, até quando, Senhor? Por quê? Não é assim que a gente faz. Eu lembro uma vez que eu ministrei o Salmo de número 13, dentro do presídio. Eu estava dentro do presídio ministrando e Deus me deu o Salmo 13. E lá no Salmo 13, o salmista Davi que escreveu o Salmo 13, tem uma hora que ele fala assim: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando te consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Ou seja, Davi fala: Senhor, até quando? Eu não quero mais viver. E no próprio Salmo 13 ele fala: Senhor, mas eu te louvarei, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem me feito muito bem. Ele começa o salmo de um jeito e termina de outro jeito, nem parece que é o mesmo salmo. Interessante que nos momentos que a gente está pensando em parar, em desistir, nos momentos que nós nos sentimos fracos, como Deus disse, como o próprio Cristo falou para Paulo: a minha graça te basta. Nesses momentos onde nós estamos a ponto de desistir de tudo, a graça do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo Consolador, o próprio Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Nos momentos difíceis, o meu Espírito Consolador se fará presente. O meu Espírito Consolador irá levantar você e você vai continuar. Sabe o que acontece quando nós entramos em crise? Quando nós entramos em conflitos existenciais, quando nós entramos em crise, nesses momentos o Espírito Santo ele vem, ele pousa sobre as nossas vidas, e a pessoa batida, a pessoa fraca, ela começa a ser renovada, ela começa a ser cheia pelo Espírito Santo, e ao invés de ela parar, ela continua, ao invés de ela desistir, ela continua. E hoje você não vai parar, você vai continuar, porque o Senhor, ele está contigo e ele tem um propósito na tua vida. Levanta a mão para o céu e aplauda o Senhor e glorifica a Deus em nome de Jesus. Eu posso estar em crise, mas o Espírito Santo está comigo para me levantar e para me dar vitória. Versículo de número 5: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Sabe o que aconteceu? Ele ali orando, chorando, e ora e chora, e ele dorme. Já dormiu chorando alguma vez? É um negócio